atendimento de saúde mental eram aqueles grandes hospitais psiquiátricos, o Juquiri, aqui o Borba do Campo, o Eldorado, né, que foi em Diadema, São Marco, lá em Mauá. E esses hospitais tinham muito aquela coisa de amarrar, prender, ceder, dar eletrochoque. Não era um tratamento humanizado, bater, né? Então não tinha um respeito à pessoa, tinha muita violência, né? Então, os trabalhadores de saúde mental, junto com usuários e familiares, criaram esse movimento nacional que foram mudando os serviços de saúde mental. A ideia é fechar o hospital psiquiátrico e abrir serviços pequenos que tratem o transtorno mental sem excluir, próximo à casa da pessoa. Porque esses hospitais grandes acabavam que tinha muita gente que perdia o contato com a família e ficava morando no hospital. E não tinha alta porque não tinha para onde ir. Por isso que tem as residências terapêuticas, né? Então, o movimento surge aí na década de 70 e o Fórum do ABC, que é também uma organização de familiares e usuários dos municípios, que resolveram que aqui nessa região a gente podia lutar para ter um tratamento mais humanizado. E aí a gente era uma região também de muito hospital psiquiátrico, porque tinha o Borba do Campo, tinha o Eldorado, tinha o Capibuco, que era o de Mauá, o São Marcos, e a gente foi fechando todos os hospitais. A princípio as pessoas pensavam assim, mas foi fechando o hospital, as pessoas ficaram desassistidas? Não, porque foram fechando o hospital e foram abrindo os CAPs, que dá atendimento a 200 mil habitantes, uma população de 200 mil habitantes para cada CAPs. É mais ou menos essa estimativa. O Felipe colocou uma coisa que a gente tem que ter uma certa atenção, que o Felipe colocou, tem uma preocupação com a questão da internação. Nós não somos contra a internação. Por isso que a gente fala aqui em São Caetano, é muito importante que tenha CAPS 3. Por que CAPS 3? Porque o CAPS ele tem que substituir o hospital psiquiátrico. Então, se você tiver um paciente aqui em São Caetano que esteja em crise, se você não tem aonde internar, o que você vai fazer? Você vai procurar uma vaga no hospital, né? Agora, se o CAPS tiver leito à noite, esse paciente está em crise, ele vai ficar onde? No CAPS, ele não vai sair de São Caetano. Ele vai ser atendido aqui mesmo, no município. Então, você tem o atendimento durante o dia, mas se a pessoa entrar em crise, ela precisar de um leito, de uma internação, o CAPS aqui de São Caetano, ele ainda não oferece isso. Então, a nossa luta é de, além de abrir o CAPS durante o dia, poder abrir o CAPS para uma internação para quem está precisando, de noite, sábado e domingo, feriado. Então, que ele funcione 24 horas como um hospital, que é assim que acontece nos CAPs de Mauá, nos CAPs de São Bernardo e nos CAPs de Santo André, para a gente não precisar utilizar a internação no hospital fechado. Então, a nossa luta é para que a gente consiga implantar esse serviço em todos os municípios, né? Então, não é um serviço assim que ele é mais barato, nem é para ser mais barato, é para ser mais eficiente para quem tem transtorno mental, né? Para a política pública, entendendo que a saúde mental, às vezes, ela não é só uma questão da doença, tem muitas vezes toda uma questão que é do estigma, né? Então, às vezes você é chamado para atender, um paciente está agitado, já aconteceu isso comigo, o paciente está agitado, vai lá na casa dela. Eu cheguei na casa da paciente, ela tinha jogado mesmo uma panela de feijão, uma frigideira na cabeça do marido. Aí eu e o médico perguntou, mas o que aconteceu? Mas ele recebeu todo o dinheiro hoje, passou no bar, bebeu metade do dinheiro e jogou bilhar. Eu quase olhei para ele e falou, jogou uma panela só? Né? Mas ela ia sobrar para quem ser internada? Para ela, porque ela fazia tratamento de saúde mental. Então, muitas vezes a internação não era visto o contexto nem a vida da pessoa. Ela é doida mesmo. Qualquer coisa que ela fizesse, ela é doida. Né? Mas ninguém via que às vezes aquela pessoa tinha
ver uma verdade, tinha razão naquilo que ela estava fazendo. Então, quando a gente hoje fala em saúde mental, a gente está falando em ver também os direitos dessa pessoa. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser acompanhada, mas com respeito, sem perder os seus direitos de cidadania e com liberdade. Né? Então, a luta antimanicomial é isso, né? E o Fórum de Saúde Mental nessa região é para a gente se fortalecer e implantar serviços que tratem as pessoas com transtorno mental com dignidade, né? Dando razão ao que ela está falando, ouvindo, né? E substituindo o hospital psiquiátrico, porque o Capiburgo lá em Mauá, quando a gente fechou porque um sindicato de Santos tinha internado um paciente que morreu e sumiu do corpo. Né? Então, assim, o hospital psiquiátrico era isso, as pessoas morriam, desaparecia o corpo, muitas vezes levavam eletrochoque, morriam, os corpos às vezes eram vendidos para a faculdade de medicina para eles estudarem, né? E a gente acabava não tendo muito respeito à dignidade humana, nem sabendo o que acontecia. Então, São Marcos e Capiburgo foi fechado nesse sentido. E a gente foi recebendo denúncias de muitos outros hospitais psiquiátricos aqui, e a gente conseguiu uma luta e a gente conseguiu fechar os hospitais psiquiátricos. Então, essa mobilização, ela não vem só da gestão pública, ela tem que ter uma força popular, um entendimento para a gente mudar isso. Então, essa política da reforma psiquiátrica é nesse sentido, de comprometer as pessoas para entender mesmo o que a pessoa fala assim, mas é doido, mas não rasga dinheiro nem com meta. Mas a questão da doença mental não tem a ver com deficiência mental. Louco não é burro, né? Transtorno mental é uma coisa e deficiência mental é outra. Então, é preciso que a gente possa esclarecer as pessoas para diminuir o preconceito, para elas conhecerem e entenderem o que é saúde mental e o que a gente quer e por que é importante a abertura dos CAPs. Senão, as pessoas não sabem. Né? Quer dizer, então, que o transtorno mental